Morri de medo da hora em que precisaria analisar, ainda que concisamente, Fahrenheit 451 com vocês, porque eu não achei tudo isso. Mas seja como for, eu acabei percebendo que esse meu receio em analisar com vocês, de certa maneira, dialoga com a temática que eu quero trazer ainda neste mesmo vídeo. E vocês sabem, não gostar, não idolatrar uma obra que a grande maioria da população mundial ama, não faz com que eu seja desrespeitosa com ela, muito menos que eu não busque criar argumentos que embasem essa minha percepção pessoal. Então, de maneira educada e com argumentos, bora analisar concisamente Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje vamos analisar este livro famosérrimo e que tantos de vocês pediram para que eu lesse. Eu até acrescentaria bem-vindos a um vídeo em que eu vou analisar Fahrenheit 451 e te explicar o porquê de eu não ter achado tudo isso, mas além de esse adendo soar pretensioso, ainda não condizeria com o foco que eu busco fazer nessa reflexão. Mas vamos por partes. Sinopse. Esse livro vai nos levar a um futuro distópico em que bombeiros não são mais responsáveis por apagar o fogo, mas sim por propagar. Porém, todavia, entretanto, esse atear fogo visa apenas um objeto em específico: o livro. Basicamente, esses bombeiros só são acionados quando se descobre um leitor. E eles vão até a casa desse leitor e destroem todo e qualquer livro que essa pessoa esteja ou possa vir a ler. E sabe o que é mais interessante sobre isso? Algo que eu só pensei agora, dando essa sinopse pra vocês. O perigo propriamente dito não é o livro, é o leitor. E nesse ponto a gente já consegue refletir o quanto o livro por si só não significa muita coisa. O poder dele, de fato, só surge quando esse livro aqui entra em contato com o leitor, porque o perigo só vai surgir no momento em que algo se torna significativo. Pensando por esse lado, é a tomada de consciência que se torna perigosa, porque é a tomada de consciência propriamente dita que vai fazer uma ação sua se tornar ou não perigosa. E que louca, eu não ia falar nada disso, só que dando a sinopse pra vocês, me veio a reflexão e eu absolutamente amo a literatura. Mas vamos lá, contexto histórico. Esse livro foi escrito na década de 1950, ou seja, final de Segunda Guerra Mundial, início um pouquinho dos meados da Guerra Fria. Um período em que o mundo vivia uma espécie de guerra ideológica. Não vou cair na questão de direita e esquerda, porque acredito que esse ponto em si não cai tanto, não embasa tanto a discussão que eu quero trazer para esse vídeo. Então, quando eu cito uma guerra ideológica, eu quero dizer de uma ideologia que busca eliminar uma ignorância, criando outra ignorância. Mas calma que eu já vou explicar. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial e sinopse da história. Queimar livros. Como todos sabemos, existiu sim uma ação durante o período nazista em que se queimava livros, pinturas e demais objetos voltados à arte. E eu te pergunto, será que eles realmente queriam destruir os livros, os quadros ou as ideias e resistências que poderiam surgir a partir deles? Quando nós lemos, quando a gente se depara com quadros, esculturas e demais objetos voltados à arte, é comum refletirmos sobre a vida, é comum questionar certas características da nossa realidade que talvez não estejam tão boas quanto gostaríamos. Então, queimar livros, destruir a arte, seria uma maneira de barrar essa tomada de consciência, esse despertar. Porque aquilo que a gente não vê, a gente não sente, a gente não questiona. Exemplo. Será que se não existisse luz, nós iríamos precisar dela ou até mesmo sentir falta da existência dela? Ou teríamos uma vida normal porque não saberíamos de sua existência? Então eu acredito que a grande sacada dessa história esteja na mensagem do quanto é perigoso pensar, do quanto é perigoso refletir. Porque a partir do momento em que eu me encontro em um grupo social que faz uma coisa X, que me incomoda, e eu tomo a consciência de que isso está me incomodando, eu vou querer fazer algo para essa realidade mudar. Queime um livro que fala sobre igualdade social e eu nunca nas galáxias, como proletária, vou questionar o meu patrão que continua ficando cada vez mais rico enquanto eu me acabo por um simples pedaço de pão. Queime quadros retirantes do Cândido Portinari e uma pessoa que não tem uma realidade nortista
nunca vai questionar por que eles vivem daquele jeito miserável enquanto outras pessoas não. O nazismo buscou queimar as artes não só para bloquear um despertar, uma consciência de mundo, mas também para destruir a cultura, destruir a noção de um povo. Porque apagar uma cultura, apagar toda a produção de um povo é acabar com todo esse povo. Entende onde eu quero chegar? Outro ponto interessante acerca dessa história é o quanto não há um poder absoluto político. Não há um grande irmão como em 1984 de George Orwell. Com essa premissa, nós leitores conseguimos perceber o quanto o grande objetivo não é o poder, mas sim despertar uma consciência coletiva, como se buscasse, na verdade, destruir a individualidade, fazendo com que todos soem como um senso comum. Eu não seria mais a Stephanie, professora de literatura, louca de marredeci por Senhor dos Anéis. Eu seria apenas uma mulher, como outra qualquer. Assim como essa outra qualquer seria outra qualquer e apenas mulheres sem características, sem individualidade. Quando você tira a individualidade de alguém, você tira o desejo de ser, simplesmente porque não tem o que ser. Você passa a simplesmente existir e perpetua essa existência de maneira robótica, sem profundidade, sem significado. Então tudo se torna um grande senso comum que vai destruir tudo o que é capaz de acabar com isso. O Beat, inclusive, o chefe do protagonista Guy, vai dizer inclusive, olha, eu vou ler um trechinho para vocês na página 83. Os negros não gostam de Little Black Sambo? Kenil. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás? Kenil. As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. Serenidade, Montague. Paz. Leve sua briga lá para fora. Melhor ainda, para o incinerador. Os enterros são tristes e pagãos? Elimine-os também. O que ilustra bem essa noção de destruir tudo que individualiza uma pessoa, tudo que vai a caracterizar. Os nazistas não queriam que as pessoas fossem individualizadas, que elas fossem caracterizadas, porque isso as tornaria humanas. Isso faria com que os outros começassem a enxergá-las como seres que têm seus próprios costumes, sua própria cultura, os enxergaria como humanos. E se as pessoas as percebessem assim, isso impediria e prejudicaria a maneira com que elas deveriam, de certa maneira, serem destruídas. Com esses pensamentos, o livro então vai seguir, fazendo com que esse buraco de entretenimento seja preenchido com um conteúdo muito vazio, muito sem significado, parecido com o que se produz em 1984 do George Orwell. É o consumir de um produto vazio, raso, que mantém as pessoas presas, mas sem ainda despertar uma consciência. E o que isso faz? As torna tranquilas, felizes, justamente porque elas não têm com o que se preocupar. Lembra quando eu falei do proletário que não questiona o seu chefe? Ele é feliz, ele é tranquilo, porque ele não vai ter noção que vive de maneira rasa, que lhe é passado um conteúdo raso, porque ele não sabe que aquilo é raso. Inclusive eu duvido que ele tenha noção do que é ser raso. E essa ignorância vai perpetuar a sua tranquilidade, a sua felicidade. Por isso eu acredito que esse livro, além de sim fazer uma crítica ao nazismo, ele bate bastante na tecla de que a ignorância é uma bênção. Aquela mesma já retratada por Hamlet naquela cena icônica de ser ou não ser, eis a questão. Nesse trecho do Shakespeare, o Hamlet reflete sobre o quanto a reflexão torna o homem covarde. Porque se a gente conhece algo, a gente reflete sobre algo, de duas uma. Ou vamos querer combater ou fugir. E tudo que muita gente quer e precisa para ser feliz é simplesmente não se preocupar com nada. Vide esse outro trecho aqui na página 82. Você precisa entender que nossa civilização é tão vasta que não podemos permitir que nossas minorias sejam transtornadas e agitadas. Pergunte a si mesmo, o que queremos neste país acima de tudo? As pessoas querem ser felizes, não é certo? Não foi o que você ouviu durante toda a vida? Eu quero ser feliz. É o que diz todo mundo. Bom, elas não são? Não cuidamos para que sempre estejam em movimento? Sempre se divertindo? É para isso que vivemos, não acha? Para o prazer e excitação? O ato de queimar livros para eles então se torna, além de uma maneira de combater a individualidade, ainda promover a ignorância. Quantos livros você já leu que fez você se sentir mal?
Quantos livros você já leu que te fez questionar o mundo ou até mesmo participar de uma manifestação ou outra? Se você não tivesse acesso a esses objetos, provavelmente nunca teria percebido muitas coisas sobre o mundo e muito menos as questionaria. Você estaria feliz e pleno, vivendo na sua bolha. Nesse ponto de vista, o livro me soa grandioso em uma perspectiva filosófica, e eu não tenho como negar. Mas quando o assunto é literatura em si, ele não me encheu os olhos. Eu acredito que já li livros muito mais grandiosos do que ele. Principal motivo, ele é muito apressado, principalmente o desfecho. Não digo que tudo é resolvido de maneira irresponsável, porque não é, mas ainda assim me soa apressado, sem grandes preparos e muito menos sem a profundidade do meio dele, a exemplo das passagens que eu li pra vocês. Eu sei que isso não é spoiler, até porque o mundo já conhece esse livro de cabo a rabo, então me permitam refletir acerca da resolução do problema dessa história. Existe um grupo de pessoas que decoram os livros. Ok. E essa solução não me soa pessoalmente possível. Primeiro que leituras são únicas. Uma pessoa pode ler 1984 e aprender como se prevenir do totalitarismo. E ainda assim uma pessoa pode ler 1984 e aprender mecanismos de manipulação. É o mesmo livro, incontáveis interpretações. Então o que me garante que uma pessoa X, ao decorar Vermelho e Negro do Stendhal, é capaz de reproduzir neutramente o conteúdo dessa obra? É impossível. Mesmo que se trate de um decorar, me soa impossível ser fiel a cada vírgula. Muito mais ser neutro, quando tudo na vida tem intencionalidade. Uma intencionalidade que não vai dizer respeito somente ao autor da obra, mas também à época em que esse livro foi escrito, a época em que esse livro está sendo lido e, mais ainda, por quem ele está sendo lido. Logo me soa uma solução muito apressada, passível de questionamento e que nada traria paz se vivêssemos nessa realidade. Ao menos eu não me sentiria em paz. Como se, por exemplo, eu vivesse aqui dentro e ufa, queimaram Lolita, mas o Joãozinho decorou todo o livro, então tá tudo bem agora. Não. Então, no ponto de vista literário, sobretudo o que diz respeito à narrativa, acredito que tudo foi muito apressado e até de certa maneira raso, de modo a permitir uma série de questionamentos sobre a consistência da história. Claro que muitas pessoas discordam de mim e sabe o que é o mais interessante sobre isso? Esse discordar nutre ainda mais a intencionalidade da obra, essa questão da individualidade que eu debati com vocês. Então, como você lê Fahrenheit 451, como você interpreta essa obra, como você lê qualquer outro livro. Isso forma você como pessoa, você como indivíduo e mostra como é que você observa o mundo. De qualquer maneira, eu não desmereceria a obra e muito menos vou questionar a importância dela na sociedade. Tanto que o link de compra na Amazon estará aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando pelo meu link você ajuda muito o canal a crescer. Mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo para mais vídeos como esse, ou se tornando um padrinho ou uma madrinha do canal. Muito obrigada por assistirem, a gente se fala nos comentários e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!